Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a reflexão deste domingo, 9 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Primeira leitura, a vocação de Isaías, Isaías 6, quando Isaías vê aquela glória de Deus com os serafins apresentar-se no templo, ele se sente um homem perdido, porque é um pecador de lábios impuros, Os lábios de Isaías são purificados com uma tenaz, e depois Deus envia a Isaías, e Isaías aceita o envio. Segunda leitura, Paulo aos Coríntios, que prega o querigma, que anuncia o Evangelho e proclama qual é o conteúdo essencial da nossa fé, dizendo que a fé não é uma doutrina em primeiro lugar, mas a fé é a experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E a experiência com a pessoa de Jesus Cristo nós chamamos de querigma, É o anúncio de que Cristo é vivo e que se pode fazer uma experiência com o amor de Deus que perdoa os nossos pecados no seu Filho, pelo poder do seu sangue e fecunda o nosso coração com a vida nova do Espírito. E Paulo vai dizer, que esse é o conteúdo da sua pregação. Depois do Evangelho, Lucas 5, de 1 a 11, Jesus que passa no lago de Genezaré, e começa a chamar os primeiros discípulos, levando-os a uma experiência da famosa pesca milagrosa. E eles então deixam tudo e seguem a Jesus. Bem, meus irmãos, aqui a liturgia de hoje vai nos colocar diante de duas realidades. A primeira, o sentimento humano de indignidade diante de qualquer missão ou de qualquer vocação. Quando o homem experimenta a Deus, ele vai fazer aquela experiência de São Francisco de Assis, que rezava e dizia: quem és tu, ó Deus onipotente, e quem sou eu, pobre vermezinho? A grandeza de Deus e a pequenez, o abismo da misericórdia de Deus e o abismo da nossa miséria, do nosso pecado. E diante disso, a primeira reação de todo ser humano é temer, ser ao mesmo tempo atraído e ao mesmo tempo ter medo, de se aproximar deste mistério. Lembremos de Moisés, que quando viu a sarça ardente, tem medo, mas ao mesmo tempo é levado por uma curiosidade, por um fascínio melhor. Há um teólogo chamado Rudolf Otto, que ele vai dizer que Deus é mysterium tremendo e mysterium faciens. Mistério que nos faz tremer, porque nos faz reconhecer a grandeza desse Deus, que é excelso, mas ao mesmo tempo que nos encanta, nos atrai como fogo, que nos encanta, mas ao mesmo tempo nos coloca em medo. Mas diante desse mistério, todos nós somos conduzidos ao arrependimento. Como dizia Isaías: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ou como o próprio apóstolo Paulo, quando ele próprio diz que quando Jesus ressuscitado apareceu a ele, apareceu como um abortivo, um homem que fugia, que tinha medo. Mas o Senhor que insiste com a sua eleição e que nos vence com a sua misericórdia, não com as nossas qualidades, mas com a sua misericórdia. E, portanto, quando nós reconhecemos o tamanho deste amor e somos vencidos pelo amor de Deus, entendemos que este amor vai para muito além dos nossos pecados. Gera-se no nosso coração a gratidão. E a gratidão em relação ao amor de Deus sempre nos levará a um impulso missionário. Ou seja, este amor é tão grande que agora que está dentro de mim, eu não posso retê-lo em mim. Se de graça eu recebi, de graça eu também devo dar. E por isso, Isaías é enviado e diz o seu sim. Aqui estou, envia-me. Paulo experimenta Jesus e a partir daí também passa a anunciar o Evangelho. Os primeiros discípulos lá de Lucas 5 também recebem este anúncio e passam a seguir a Jesus deixando tudo para trás. Meus irmãos, todos nós faremos diante das missões que o Senhor nos pediu, ou a experiência do nosso limite humano. Todos nós teremos aquela dificuldade
de responder com generosidade, porque temos medo das nossas fraquezas. Mas veja, caríssimo irmão, Deus não teve medo nem das minhas, nem das tuas fraquezas. Ele nos elegeu nas nossas fraquezas, apesar das nossas fraquezas, e eu ousaria dizer, por causa das nossas fraquezas. Se o Senhor não nos tivesse salvo, talvez nós nos perderíamos ou já nos tivéssemos perdido há muito tempo. Sempre gosto de contar uma parábola, uma imagem, né? Se você fosse membro de uma equipe de salva-vidas e fosse chamado a ir em alto mar, salvar um navio que estava naufragando, e visse pessoas naufragando, algumas segurando em boias, outras em botes salva-vidas dentro deles, outras em pedaços de madeira, mas algumas dessas pessoas afogando-se porque não tinham onde segurar-se. A quais pessoas você salvaria primeiro? As que estavam no bote ou as que estavam afogando-se, se dali 2 minutos estariam mortas? Obviamente, as que estavam se afogando. É por isso que o Senhor nos trouxe primeiro para a igreja, porque nós iríamos nos perder. E por isso agora, resgatados, colocados no barco, apesar da nossa fraqueza, só temos uma missão: ajudar ao Senhor e a sua igreja a tirar outras pessoas do mar e a salvar a outros homens, já que o Senhor foi tão misericordioso conosco. Os evangelizadores não são melhores, são piores. Por isso foram salvos antes e sabem o que é a dor de se perder. Por isso podem estender os braços a outros de serem também salvos. Por isso, ânimo na obra da evangelização. Se você já esteve dentro da obra da evangelização como agente de pastoral, por exemplo, e deixou, pense se não é o tempo de retornar. Se você é um agente de pastoral, um evangelizador na estrutura da igreja, anime-se, mas evangelize também para fora da estrutura. Mas se você nunca se quis abandonar a obra da evangelização para servir ao Senhor aí, tenha coragem de dizer sim generoso ao Senhor que tanto te ama. Deus te abençoe e que alegria teremos sido salvos em primeiro lugar para sermos instrumento de misericórdia para outros.